Muito bom dia a todos. Vamos dar início aqui à nossa aula de programa de proteção respiratória. Essa aula ela fala sobre o formato, né, que deve ser criado para gerenciar, né, administrar também um bom programa de proteção respiratória, falando exclusivamente aí da área de saúde e segurança do trabalhador. Então, eu me chamo Conrado, sou aqui do canal Quem Ensina Aprende, professor do Senac Araraquara. Nós estamos trabalhando nesse formato remoto, as aulas da unidade curricular número 5. Portanto, eu quero apresentar para vocês esse programa de proteção respiratória. Antes de mais nada, né, antes de a gente andar aí com os nossos slides, com a nossa apresentação, eu queria que vocês soubessem, né, que o programa de proteção respiratória ele está baseado em uma publicação que foi feita da Fundacentro, né, ele está disponível para download. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo que a gente vai postar no nosso canal aqui no YouTube, Quem Ensina Aprende. E falando especificamente aí sobre o programa de proteção respiratória, nós temos então um documento, né, que fala aí sobre procedimento, seleção e uso de respiradores, né? Falando especificamente sobre esse documento aqui, ele é relativamente recente, né, de 2016, é a última atualização que nós tivemos, e ele dá passo a passo aqui para a elaboração de um programa de proteção respiratória, né? Então, ele tem aí todos os seus trâmites, né, desde o momento que você decide fazer um programa de proteção respiratória, até como deve ser arquivados os registros desse programa de proteção respiratória. Então, nós temos ali também alguns anexos específicos, né? E, naturalmente, que a gente não vai trabalhar todos esses pontos aqui ao longo de uma gravação, de uma aula remota, né? Mas ele fica como material para que os alunos aí, para quem estiver assistindo essa gravação também, possa fazer o download e estudar, né, esse documento. Então, eu vou deixar isso aqui na descrição do vídeo, né, o link para ser baixado, e também vocês podem entrar em contato comigo, caso vocês não conseguirem baixar, que eu posso estar enviando para vocês perfeitamente, tá bom? Eu vou mandar até no grupo do WhatsApp da sala, porque ele é bem interessante, ele é bem lúdico, é bem específico, bem detalhado. Falando especificamente do programa de proteção respiratória, né, eu mostro para vocês aqui que nós temos algumas imagens, necessariamente aqui, alguns tipos de respiradores, né, um respirador semifacial aqui, no qual ele está respirando, aqui está utilizando para respirar, né, somente a parte do seu nariz, né, e consequentemente da boca. É bem semelhante às máscaras que a gente está vendo aí na rua, né, que o pessoal está utilizando de tecido, por exemplo. Nós temos um outro tipo de respirador aqui, que é uma peça semifacial também, entretanto com um cartucho, né, com um filtro específico para ser utilizado para agentes mecânicos, para a gente tiver ali possivelmente agentes mecânicos ou químicos que possam ser inalados. Nós temos uma outra máscara aqui também semifacial, que tem a sua parte de vedação, entretanto existe uma corrente de ar, né, de uma mangueira de ar para ser inalada. E aqui nós temos também uma máscara, mas entretanto um capuz facial, né, no qual ele também tem um ar aqui, uma mangueira de ar, no qual o trabalhador ele respira, né, sem nenhuma outra vedação aqui na parte nasal, diferentemente dessas outras três máscaras. A gente vai falar um pouquinho mais sobre essa seleção de respiradores ao longo da aula, mas é interessante vocês conhecerem que há diversos tipos de respiradores. A nossa aula está introduzida, né, da seguinte forma: a gente separou aqui através de uma introdução, né, nós fizemos uma separação através da introdução, os objetivos do programa de proteção respiratória, quais são as situações que a gente deve utilizar aí os EPRs, né, que são chamados de equipamento de proteção respiratória, que é um tipo de EPI. Se você procurar aí durante o manual que eu apresentei para vocês agora, vocês vão ver essa literatura tratando do assunto como EPR, e lá no nosso livro também de normas regulamentadoras, no anexo 6, haverá também a sigla de EPR, que nada mais é que o EPI respiratório.
E depois nós vamos entrar aí, naturalmente sobre o programa de proteção respiratória, elementos do programa de proteção respiratória, quais são os riscos respiratórios. Vou tratar aí um pouquinho sobre atmosferas IPVS, né, imediatamente perigosa à vida e à saúde, que é atmosferas relacionadas aí a um ambiente que não é preparado, né, para ocupação humana, assim como o espaço confinado, e atmosferas que haverá uma pressão reduzida. Não significa que não há oxigênio naquela atmosfera, mas sim que aquele oxigênio está reduzido e naturalmente aí vai se tratar de um ambiente com dificuldade para a respiração humana. Vou apresentar para vocês alguns vídeos aqui sobre o ensaio de vedação, chamado FIT Test, e naturalmente quando a gente retornar às aulas presenciais, vamos fazer esse exame, né, fazer esse teste, fazer esse ensaio de vedação. E por último aqui vamos tratar sobre o uso dos respiradores. Essa aula está separada dessa forma, né, e a gente vai trabalhando aí ao longo dessa semana, né, segunda, quarta e sexta, que são os 3 dias que nós teremos aula, comigo, né, as aulas de proteção respiratória, e nós vamos tratar aí sobre esses assuntos ao longo desses 3 dias. Lembrando, né, que ele está todo baseado no PPR, né, que é o Programa de Proteção Respiratória da Fundacentro, da Fundação Jorge do Prado Figueiredo. Quando a gente fala então sobre proteção respiratória, eu preciso conhecer os riscos ocupacionais, os riscos relacionados à ocupação do trabalhador, para verificar qual é o risco à respiração. Então, quando eu falo primeiramente aqui sobre a introdução do PPR, que é o Programa de Proteção Respiratória, nem sempre se enxergam as fumaças, névoas, fumos e sprays, ou sente-se os vapores, gases e poeiras, que podem ser prejudiciais à sua saúde. Então, quando a gente observa, por exemplo, no tempo, né, nós olhamos para o alto, aí olhamos nós fixamos o nosso olhar contra a luz do sol, a gente não enxerga a fumaça, névoas, fumos e sprays, porque naturalmente eles podem ser incolor, né? Eles não apresentam cor. Então naturalmente a gente não observa, né, essa cor desses sprays, fumaças, fumos e névoas. E também nem sempre eles terão cheiros, né? Tanto os vapores, gases e poeiras é o que a gente vai chamar aí de indolor, né? Então você não vai sentir o cheiro, né, desses vapores, gases e poeiras. Então, quando a gente fala que eles são prejudiciais à saúde do trabalhador, naturalmente, nós observamos aí que a gente pode presenciar, né, se deparar com vapores, gases e poeiras, e quando a gente não sentir o cheiro, né, a perda desse olfato, né, relacionado a vapores, gases e poeiras, ela geralmente está associado aí a alguns que podem ser prejudiciais à sua saúde. Então, a perda do olfato, né, basicamente é um dos sinais também que a gente naturalmente a gente não vai perceber se há algo prejudicial aquele vapor, gases e poeira. Então, tanto ele sendo poeiras, névoas, vapores ou gases e ainda os fumos metálicos, não necessariamente eles vão ser prejudiciais à vida do trabalhador. Entretanto, né, se ligado à sua ocupação, ao trabalho, ele deve ser protegido através de uma barreira mecânica, que é um tipo de respirador. O setor de segurança do trabalho é responsável, então, por determinar quando é que os respiradores são necessários no local de trabalho. Qual que é o tipo de filtro que eu devo estar utilizando, né? Qual que é o tipo de respirador, qual que é a seleção de respirador que eu tenho que fazer. Vocês, mais do que ninguém aí, percebem quando a gente precisa sair de casa, que a gente tem que utilizar a máscara,
que algumas máscaras elas são mais confortáveis umas do que as outras e, de certa forma, hoje o técnico de segurança, ele observa, né, uma prática que ela já é usual na segurança do trabalho, que é o uso de máscaras para proteção. A gente está ligado, né, a gente tá observando aí, mas o setor de segurança do trabalho, geralmente ele está colocando ali o uso desses respiradores em barreiras geralmente relacionadas a risco químico, né? E naturalmente aí também que a gente tem as proteções relacionadas ao risco biológico, que é o caso aí do coronavírus, né? Justamente para que a gente não respire, não inale, né, e não tenha prejuízos aí no nossa base respiratória. Vou falar um pouquinho mais sobre isso, né? Sei que é um assunto que ele é pesado, né? É um assunto que a gente está cansado de ver, mas o risco biológico ele é o mais difícil, né, da gente prevenir, principalmente porque a gente não enxerga, né? A gente não consegue visualizar. Então, quando a gente fala sobre o uso do respirador para risco biológico especificamente, haverá ali uma classe de respiradores que eles são mais voltados aí a riscos naturais ao trabalhador e também, né, da cessação, ou seja, do corte do oxigênio naquele ambiente. Portanto, o trabalhador ele também tem que fazer o uso desses respiradores com o suprimento, né, com o fornecimento de oxigênio. A gente tem um esquema aqui, uma esquematização de quando adotar procedimentos de proteção respiratória. Primeiramente, eu tenho que fazer um conhecimento, né, do que eu chamo aqui, que a gente usa na literatura, de LEO, limite de exposição contaminante, né? Desculpa, LEC, limite de exposição contaminante, que são níveis seguros que os empregados podem ser expostos diariamente sem trazer riscos à sua saúde. Então, vamos pegar um caso específico aí de um trabalhador de uma área metalúrgica de uma solda. Ele usa um respirador, mas aquele respirador ele faz uma filtragem de aproximadamente 95% do oxigênio que está ali naquele ambiente. Então ele respira 95% de oxigênio. E aqueles 5%, né, naturalmente são fumos metálicos. Então o trabalhador ele respira sim um pouco de fumo metálico, né? E como a gente fala aí, são os níveis aceitáveis, né? Que não vão trazer aí riscos imediatos à sua saúde. A gente sabe que a exposição a longo prazo pode gerar naturalmente ali o adoecimento desse trabalhador. Por isso que é fundamental a gente atrelar todos os programas que nós temos, e aqui no caso o programa de proteção respiratória, ao programa de controle médico em saúde ocupacional. Aquele soldador, né, então falando especificamente sobre o trabalho de solda, aquele soldador que faz o uso do respirador, ele vai ter que passar ali a cada 6 meses, a cada um ano, dependendo da intensidade, né, e consequentemente de uma boa condução daquele programa de controle médico em saúde ocupacional, passar por um exame de espirometria, que é o famoso exame do sopro, né? Esse exame vai observar ali como que está a sua expansão, né? A sua insuflação e a sua diminuição respiratória, né? Como que está o funcionamento do pulmão do trabalhador. E também, né, por exemplo, o exame de raio-x, que a gente chama aí de raio-x total de tórax, né? O exame que a gente faz geralmente na situação AP mais perfil. É um exame de tórax, né, um exame de pulmão, que a gente observa ali como que está, né, a ápice, né, o ápice e a base do pulmão, se eles estão dilatados, se estão apresentando uma pigmentação um pouco mais escura. Então, o médico vai observar esses exames, tanto a espirometria e o raio-x, para observar se o trabalhador está fazendo uso correto do equipamento de proteção respiratória e esse 5% que ele está inalando, se está sendo prejudicial à sua respiração. Esse leque, né, esse limite de exposição de contaminantes,
a gente leva em consideração que 5% do fumo metálico não vai fazer mal ao trabalhador, mas 5%, por exemplo, de uma névoa, né, ou de uma poeira que pode causar diminuição da capacidade respiratória para o trabalhador, ela tem que ser substituída por um respirador um pouco de uma maior intensidade, de 98%, tá? Então a gente vai abordar isso ao longo da aula, mas é interessante a gente conhecer um pouquinho desses significados aí de filtragem do ar. Já no caso aqui na sequência, além do limite de exposição contaminantes, eu preciso conhecer algumas medições científicas. Então, o técnico em segurança, ele vai lá no ambiente de trabalho e conhece, né? Faz, por exemplo, a medição de riscos químicos, de como que é a exposição daquela área ou setor ou ainda no local de trabalho. Então, falando especificamente aqui de novo do fumo metálico, o técnico de segurança vai fazer a medição e vai observar como que esse risco ele se propaga no ambiente. Vai observar, por exemplo, se existe condições, né, de colocar ali um exaustor, né, de ar para poder puxar, né, esse fumo metálico e fazer com que o ambiente, né, propício ali de oxigênio seja melhor para o trabalhador. Ou, por exemplo, uma medição de risco químico numa cabine de pintura, onde há a presença ali de chumbo, por exemplo, na tinta, né? Se o trabalhador ele não vai estar inalando essa tinta. Então, o limite de exposição daquela área, ou do setor ou do trabalho, ele complementa, né, o limite de exposição aos contaminantes. E na sequência, né, nós também avaliamos aqui a quantidade de oxigênio presente. Então, se for num ambiente que é possível, né, introduzir ali o oxigênio, como por exemplo pegar novamente aqui uma cabine de pintura, entretanto que ela permaneça fechada, né, justamente porque a pintura, vamos pegar o caso aqui da pintura automotiva, ela tem que ser feita no ambiente fechado para que não haja ali a circulação, né, daquela tinta, que ela não seja propagada e também não manche, não crie ali uma pintura ruim para o automóvel, né? Imagina você comprar um automóvel já com, com defeitos na pintura, né? Um automóvel 0 km, e justamente porque por isso tem que ser um ambiente fechado ali, a quantidade de oxigênio tem que ser diminuída. Mas lembrando que possivelmente haverá um trabalhador ali dentro. Então ele vai precisar do que a gente chama de ar mandado, é um ar que é mandado, direcionado para aquele trabalhador, geralmente através de mangueiras, tá bem? Ou como, por exemplo, no espaço confinado, que o trabalhador ele pode entrar ali com um cilindro de oxigênio. E por isso a gente precisa ter uma elaboração, implementação e administração correta desse oxigênio. O oxigênio em excesso também é prejudicial ao trabalhador. Quando a gente estudar um pouquinho mais sobre o mecanismo e a fisiologia da respiração, né, quando a gente conhece e estuda um pouquinho mais da parte da respiração, a gente sabe que, por exemplo, o efeito, né, de excesso, né, de oxigênio pode causar o que a gente chama aí de barotrauma, né, que são traumas provocados por pressão, e também pode ocasionar o que a gente chama de hipóxia, né, quando ela é diminuída. A ausência, né, desse oxigênio para os tecidos corporais, para o tecido sanguíneo, o tecido muscular, pode provocar ali, basicamente, uma maneira silenciosa, né, o que a gente chama de hipóxia, que é basicamente ali diminuir a concentração de oxigênio. Então, falando ainda da parte respiratória, é bom a gente conhecer, né, os efeitos aí do oxigênio, lembrando que a gente não tem só oxigênio presente no ambiente, né? Nós temos aqui diversos outros gases, né? Entre eles o gás hélio, nós temos o gás carbônico, e a gente respira somente um pouco desse oxigênio que a gente vai abordar ao longo dessa aula aqui.
Quando eu conheço um pouquinho sobre a proteção respiratória, eu preciso apresentar para vocês que todo contaminante ele vai ter uma origem orgânica e inorgânica. Portanto, todo contaminante, sendo ele tóxico, né, ou é, geralmente podendo ser prejudicial ao trabalhador, ele vai estar ligado a uma origem orgânica. E essa origem orgânica ela vai ser dividida entre natural e sintética. Então, quando eu falo de contaminantes, né, naturalmente é algo que se contamina, né? E nem sempre a gente está respirando oxigênio puro. A gente está respirando ali oxigênio com um pouco de fuligem, né, com um pouco de terra, né? Vocês sabem que aqui durante um certo período há uma queimada na nossa cidade e essa fuligem ela fica dispersa no ar e algumas pessoas que vão apresentar mais irritabilidade vão apresentar ali o nariz seco ou o nariz com bastante líquido, né? Ele vai ficar bem umidificado, justamente porque é uma questão natural, uma questão orgânica, tá bem? E falando especificamente aqui sobre a origem natural e orgânica, né, nós temos aí algumas fontes, principalmente aqui no caso nós temos o oxigênio, que ele é natural, ele está presente em todo o ambiente, mas ele também pode, né, como eu falei para vocês, causar, sim, administrado em excesso, né, uma hiperventilação, o trabalhador vai receber maior quantidade de oxigênio e isso vai ser prejudicial à sua fisiologia de respiração. E também nós temos aí a que a gente chama de contaminante orgânico sintético. Façam esse teste que a gente está mostrando aqui hoje, por exemplo. Se você, porventura, apagar uma vela e ela ainda estiver ali saindo uma fumaça, ela possivelmente vai trazer ali naturalmente uma chama novamente, porque ela conduz, né, aquela chama, tá bem? O contaminante então de orgânico de maneira sintética, ela pode ser um fumo aqui que a gente observa que ele não é tão agressivo à vida do trabalhador, mas ele sim pode prejudicar aí a respiração. E já contaminantes de maneira inorgânica, geralmente eles estão ligados a elementos químicos. Então, quando eu falo aqui, por exemplo, desse exemplo que a gente está vendo aqui, normalmente do fumo metálico, os elementos químicos da solda, eles estão ligados ali, dependendo da sua composição, né, o tipo de solda que está sendo feita. Então, os elementos químicos são diversos, mas é bom a gente conhecer os principais, né, da área de solda, principalmente, que é a área que a gente vai acabar atuando com maior propriedade. E pegando aí alguns casos, né, pode ser uma solda de estanho, chumbo, pode ser ali o próprio oxacetileno, né, que ele naturalmente vai estar ligado a, a um cilindro, né, e podendo ser presente ali através de vapores e gases, que em contato com o oxigênio, eles naturalmente vão apresentar ali um resfriamento, né, e rapidamente eles vão se dispersar, né, naquele ambiente, vão estar presentes naquele ambiente. Então, se alguém já sentiu o cheiro de soldas, né, já, já viu, né, já sentiu o cheiro de solda, sabe quando você chega no lugar que alguém acabou de soldar ali, você percebe, olha, acabaram de soldar aqui porque você está ligado àquele elemento químico, né, ele ativa, né, uma memória ali no nosso cérebro chamado glândula pineal, né, e ela faz uma sensação, né, de sentir-se aquele cheiro, de fazer uma associação com aquele cheiro de solda, por exemplo. Então, o trabalhador, quando ele respira esse tipo de vapor aqui, esse tipo de poeira, naturalmente nós estamos falando sobre um contaminante inorgânico, porque ele está ligado a elementos químicos. Falando especificamente sobre cada tipo aqui de riscos respiratórios, vamos falar primeiramente sobre a mais famosa aí, que é a poeira, tá? A poeira, elas são partículas formadas
por um material sólido e geralmente quebrantado, né? Quebrado, moído ou triturado. Quanto menor a partícula, mais tempo ela ficará suspensa, né? Ela vai ficar propagando aqui no ar, justamente porque ela é uma partícula minúscula também. E maior a probabilidade, né, a possibilidade de ser inalada, já que ela está ali presente. Então, se você já viu alguém, por exemplo, cortando um piso, né, lá numa ferramenta, haverá ali a propagação daquela poeira, e naquela poeira pode contar, né, naquela poeira, sílica, amianto, né, ou como é o caso do corte de madeira, tá bem? Essa poeira, ela, como eu estou falando para vocês, é um material sólido. E aí, quando ele é inalado, ele é respirado, ele passa, ele passa por uma série de canais aqui na nossa respiração. Ela pode ser umidificada. E sendo umidificado, ela vai aderir à parede do trato respiratório. Ela vai aderir no nariz, vai aderir ali na nossa fossa nasal, ela vai aderir na nossa laringe, faringe, vai chegar ali nos brônquios, na traqueia e nos brônquios respiratórios. Então, por sua vez, ela vai ocasionando ali uma certa irritação desse trato respiratório. É por isso que algumas pessoas aí, quando elas perguntam se elas são alérgicas, elas falam que são alérgicas à poeira. Mas todo mundo é alérgico à poeira, tá? E dependendo, obviamente, dessa poeira, isso vai causar maior irritação àquele trato respiratório, aquele caminho respiratório. Os fumos, né, são pequenas partículas também, porém elas são pequenas partículas sólidas formadas por um metal, né? Quando ele é aquecido, ele produz ali um vapor e esse vapor ele é resfriado. Então, por exemplo, nós temos a solda ou a fusão de metais. Se vocês, porventura, tiverem aí o hábito de cozinhar, por exemplo, vocês sabem que quando a gente liga, né, uma panela ali e não coloca um fiozinho de óleo nem nada, observe que a própria panela vai começar a apresentar um vapor, tá? Essa panela ela não vai derreter, ela não vai, mas ela começa a ter uma queima, tá? Porque esse material é aquecido e desse aquecimento, desse fumo, né, desse aquecimento desse metal, desculpa, começa a apresentar ali um vapor, e esse vapor é porque aquela panela, por mais que ela esteja sendo aquecida, aquele vapor, aquela fumaça que está saindo, é porque ela tem contato com o ambiente, né, o oxigênio, que ele está um pouco mais frio do que aquela chama, né? Então, esse vapor, né, ele vai ser concentrado ali no ambiente, né, através de um fumo metálico, por exemplo, e neste momento a gente consegue visualizar, né, aquele fumo metálico. Nós temos exemplos aqui da solda, na fusão de materiais, que naturalmente eles vão estar presentes e dispersos no ambiente, né, chamado aí de fumos. Dando sequência, então, aqui no nosso programa de proteção respiratória, nós temos aí o que nós chamamos de gases, né? Que são substâncias que não são líquidas ou sólidas e nas condições normais de temperatura e pressão, elas vão apresentar, né, naturalmente ali uma aparência de gases, né? A gente, por exemplo, pode tratar aí de alguns exemplos, especificamente do oxigênio, que a gente não visualiza, né? Ele é incolor, por exemplo. E nós temos aí também o caso do nitrogênio, que geralmente ele é administrado, ele é carregado, né, em caminhões, e ele fica ali com uma válvula aberta, né, com a saída daquele nitrogênio. Isso é bom, né, isso faz ali com que as pessoas que estão transportando observem que aquele nitrogênio está vazando, vamos falar assim, e ele está vazando justamente para que ele não se condense, que ele não congele dentro daquele tanque, tá bem? Então ele precisa ser transportado dessa forma. Além dos gases, né, que a gente está falando aqui do oxigênio e nitrogênio, a gente tem diversos outros tipos, né, como o caso do gás carbônico, que a gente não visualiza, mas ele está presente no ambiente. Nós temos o caso das névoas, que geralmente estão ligadas a líquidos que são pulverizados ou remexidos, e aí um dos famosos, né, pode ser ocasionado por uma pintura de spray. Então, quando você vê uma lata de spray, por exemplo,
ela é acionada, né, naquela válvula, começa a sair aquele gás que está ali dentro, levando consigo, né, aquela névoa de tinta. Então, por isso que a gente vê, né, a gente verifica aí o uso dessa tinta, né, em spray. E falando ainda sobre as névoas, ela geralmente vai estar ligado, né, vai estar direcionado à pulverização. Então, quando você vê ali aqueles aviões que passam próximo de lavouras ou especificamente plantações de cana ou de laranja, vocês observam aí que existe a presença de defensivos agrícolas, né, os famosos agrotóxicos, que eles servem para eliminar eventuais pragas. Então essas névoas elas são originadas aí por ser remexidas, né, ou estarem sendo pulverizadas através de um agente mecânico, né, ou também na pulverização feita com um pulverizador costal. Nós temos os casos dos vapores, né, que são formados através da evaporação de líquidos, né, ou de materiais sólidos também. Quando a gente observa, né, a presença desses vapores, naturalmente a gente conhece, né, o que a gente chama aí de efeito, né, de evaporação. Então, quando a gente observa aqui casos como a gasolina, o querosene, se a gente deixar ele aberto ali, é uma garrafinha de gasolina, de querosene, a gente observa que de um dia para o outro ele vai diminuir a sua quantidade líquida, porque ele é muito mais volátil, né, do que o próprio oxigênio. Então ele vai estar disperso ali no ar, em contato com o oxigênio, ele vai evaporar, tá bem? Então isso acontece com todo tipo de líquido, né, mas especificamente aqui por causa da concentração de álcool, né, e de produtos químicos, tanto na gasolina como na querosene, maior facilidade para que ele evapore. Então, os vapores, né, de gasolina e querosene também são prejudiciais à respiração do trabalhador, tá bem? E não só esses tipos aqui, né, eu estou dando esses exemplos, mas todo tipo de vapor, névoas e gases, assim como poeiras, que nós vimos aqui no slide anterior, né, associado aos fumos, eles podem ser prejudiciais à respiração do trabalhador, à respiração humana. Então, o objetivo que nós temos aqui do Programa de Proteção Respiratória é auxiliar profissionais responsáveis pela elaboração, implementação e administração de um programa que abrange, né, a seleção e utilização correta dos equipamentos de proteção respiratória, os EPRs. Então, você, técnico em segurança, precisa conhecer, né, esse programa de proteção respiratória para que você elabore também o próprio programa de proteção respiratória. Quando a gente observa, né, essa situação de elaboração, implementação e administração do programa, a gente aborda também a seleção do tipo de EPR, né, o tipo de equipamento de proteção respiratória, e a sua devida utilização, também a manutenção desses equipamentos. Alguns respiradores são descartáveis, você usa um dia, né, usa 2, 3 horas e tem que fazer o seu descarte, e alguns outros respiradores eles têm uma manutenção somente de peças de reposição. Então, algumas peças, né, semifacial que a gente observa, o trabalhador precisa trocar o cartucho, o filtro, ele precisa fazer a troca, né, ou fazer o ajuste desses equipamentos, justamente porque eles são reutilizáveis, conseguem ser utilizados mais que uma vez. E algumas das recomendações referem-se a exclusivamente proteção de trabalhadores contra a inalação de contaminantes perigosos e contra a inalação de ar com deficiência, né, de oxigênio nos locais de trabalho por meio do uso de respiradores. Então, como eu falei lá do caso de ambientes de pressão reduzida, de atmosfera IPVS, de espaço confinado, alguns ambientes,
né, eles vão ter uma menor concentração, né, de oxigênio, haverá ar ali naquele ambiente, entretanto, haverá uma menor condição de oxigênio nos locais de trabalho, né? E aí, por meio do uso de respiradores, o trabalhador vai receber esse oxigênio e vai poder permanecer naquele ambiente. Se você já fez isso, certamente alguém nessa vida, né, não é possível que nunca tenha feito aquela experiência científica de colocar uma vela e acoplar um copo em cima dessa vela. Vocês vão observar que haverá uma queima daquele oxigênio e a vela vai se apagar ao longo, né, daquela queima daquele oxigênio. Portanto, é a mesma coisa que pode acontecer com o trabalhador se ele estiver num ambiente com uma atmosfera com o oxigênio diminuído, com a redução de oxigênio presente naquele ambiente. Aquele trabalhador que estará ali presente, ele também vai ter uma diminuição do seu fluxo respiratório e, naturalmente, um dos sinais que vai acontecer ali pode ser tanto a falta de ar, como algo mais sério, como um desmaio, tá bem? E aí eu pergunto para vocês, né, numa situação de espaço confinado, o indivíduo que ele adentra sem nenhum tipo de respirador ali, e ele começa a respirar um oxigênio deficiente, naturalmente ele vai ter um desmaio. E aí, como ele vai sair daquele ambiente? Então, ele precisa, acima de tudo, além de ter um equipamento de proteção respiratória, uma equipe de resgate ali para fazer o seu suporte numa eventual emergência. Então, eu vou mostrar para vocês, né, aqui a sua esquematização, mas primeiramente eu gostaria que vocês assistissem esse vídeo que a gente vai transmitir aqui, tá bom? Deixa eu só posicionar para vocês. Nossa primeira fonte de vida, o ar que respiramos, é tão fundamental quanto a água que bebemos e a comida da qual nos alimentamos. Garantir a qualidade do ar em qualquer ambiente de trabalho é um dever dos empregadores e um direito do trabalhador. Um cuidado que começa no controle da qualidade do ar e passa por uma etapa fundamental: assegurar o uso correto de equipamentos de proteção respiratória. O uso inadequado desses equipamentos em ambientes que apresentam concentrações perigosas de contaminantes coloca em risco a saúde dos trabalhadores, podendo resultar em doenças graves e até fatais. A primeira coisa que deve ser feita é a avaliação médica do trabalhador. Um outro ponto importante é verificar a concentração do contaminante nesse ambiente, para selecionar o respirador adequado. Feito isso, escolhido o respirador adequado, o trabalhador tem que estar participando dessa seleção para verificar se aquele tipo de respirador que foi escolhido vai se adaptar bem à face dele. Isso é feito através do ensaio de vedação. Atenta a essa questão, a Fundacentro criou em 1994 o PPR, Programa de Proteção Respiratória. Seu objetivo é promover os cuidados que garantem uma proteção efetiva aos trabalhadores que utilizam equipamentos de proteção respiratória. Criado com base em normas americanas, o PPR está passando por uma importante revisão. A nova proposta deve introduzir o método de bandas de controle, utilizado na Inglaterra. Ainda em discussão na ISO, o novo método simplificaria a determinação do fator de proteção mínimo requerido para a escolha do respirador. A ideia é auxiliar as pequenas empresas na seleção do respirador. A eventual adoção da nova metodologia, no entanto, não substitui o que está estabelecido na legislação vigente em SST. O Programa de Proteção Respiratória, nessa sua revisão, ele está apresentando uma nova alternativa para a seleção de respirador, onde você vai determinar o fator mínimo requerido. Isso será feito com base na quantidade de substância que está sendo utilizada e também na sua toxicidade.
Para contribuir com a difusão das boas práticas em proteção respiratória, a Fundacentro disponibiliza em seu portal de internet o conteúdo integral do Programa de Proteção Respiratória. Basta acessar o link Publicações Impressas para download e baixar o documento em formato PDF. Além disso, a versão impressa do PPR pode ser adquirida na biblioteca da Fundacentro. A instituição também realiza cursos e treinamentos, como o curso de proteção respiratória, que visa a difusão da legislação brasileira a respeito do tema. Ao apresentar os critérios técnicos, características e limitações dos equipamentos de proteção respiratória, a iniciativa oferece aos participantes subsídios técnicos para a elaboração de um programa de acordo com as normas legais. Destinado aos profissionais da área da saúde, o curso de proteção respiratória contra agentes biológicos é outra importante iniciativa da Fundacentro. Seu conteúdo é baseado na cartilha elaborada pela instituição em conjunto com a Anvisa e Comissão de Estudos de Equipamentos de Proteção Respiratória do CB32-ABNT. A cartilha está disponível em versão eletrônica no site da Anvisa, www.anvisa.gov.br. E sua versão impressa pode ser obtida na Biblioteca da Fundacentro em São Paulo. Informe-se pelo telefone 0 operadora 11 30 66 60 30. Fundacentro, trabalhando pela segurança e saúde de quem trabalha. Então, pessoal, esse vídeo ele apresenta aí algumas novidades, né, que a gente já tem na atualidade relacionada à proteção respiratória, mas ela apresenta principalmente aí o conceito, né, do programa de proteção respiratória. Sendo assim, eu vou passar aqui para vocês mais alguns slides, mas eu recomendo fortemente, né, que caso vocês possam, né, eu não sei como que a gente vai seguir daqui em diante, né, mas na futura formação de vocês, conheçam, né, a Fundacentro, conheçam aí a Fundação Jorge Tuprat Figueiredo. Ela fica em São Paulo, mas ao mesmo tempo você consegue, através da internet, conhecer, né, o seu trabalho, né, que é um trabalho quase que sim, é um trabalho científico, né, quase que de maneira total na área da segurança, né? A gente vai ter bastante itens ali sobre proteção auditiva, proteção respiratória, né, e naturalmente sobre riscos de acidentes. Mas falando sobre a proteção respiratória, bastante cursos, né, presenciais, alguns cursos que são feitos aí de maneira online, né, bem semelhante do que a gente está participando agora, né, e a Fundacentro ela apresenta ali bastante conhecimento sobre esses assuntos. Portanto, se vocês tiverem disponibilidade durante esse tempo, baixarem aí vídeos, materiais impressos, né, materiais digitais, vocês podem ficar bem ricos aí na formação de profissionais de segurança do trabalho. Falando sobre o PPR, né, a forma com que ele está distribuído, né, primeiramente eu tenho que ter uma elaboração, né, então fazer a seleção correta do tipo de respirador, baseado naturalmente a uma avaliação daquele risco químico, daquele risco biológico. Na sequência, fazer a implementação, né, observar ali pelos trabalhadores como que está a implementação, se ele está dentro do que a gente considera dentro do limite de tolerância, se os trabalhadores se sentem à vontade em trabalhar com aquele tipo de respirador, e ao longo, né, da vida laboral daquele trabalhador, a sua devida administração. Portanto, eu tenho que ter uma parceria com uma equipe responsável da área médica, né, seja ele um fisioterapeuta conhecedor aí da área respiratória, um médico, né, um profissional da enfermagem, mas o próprio técnico em segurança pode, né, não apresenta nenhuma restrição a esse tipo de atividade em realizar o que nós chamamos aí de ensaio de vedação, tá bem?
Então, desde que você conheça, faça o curso, né, da 3M também, que é uma equipe muito voltada à área de segurança, faça aí o seu devido curso, né, para fazer esse ensaio de vedação. Então, as etapas do PPR, né, passam de elaboração, implementação e administração na sequência. A proteção respiratória, né, e os riscos químicos é um capítulo à parte que eu vou abordar com vocês na aula. Quando a gente fala da área de riscos químicos, ele é um perigo que é determinado quando o indivíduo está exposto ao manipular produtos químicos, naturalmente, que podem causar danos físicos ou prejudicar a sua saúde. Os danos físicos vão desde irritação na pele e nos olhos, queimaduras ou a possibilidade de incêndio e explosão. Então, quando eu falo sobre riscos químicos, né, eu elevo aí a quantidade de proteção que eu preciso ter, porque ele causa uma irritação na pele e nos olhos, e essa irritação, muitos de vocês aí conhecem como uma rinite, conhecem como uma sinusite, mas imaginem vocês apresentarem essa irritação por um risco químico, né? Isso vai ser bem mais grave, né? E naturalmente a gente não vai ter um trabalhador atuando com segurança, porque a sua pele, ali, os seus olhos, eles vão estar apresentando uma irritabilidade. Podem ocasionar queimaduras, né? Queimadura, por exemplo, no trato respiratório, né? Você inalar um risco químico, ele pode causar ali um dano ao trato respiratório, à sua estrutura da respiração, e essa queimadura ela vai gerar um certo tempo, né, para voltar à sua naturalidade. Portanto, esse risco químico ele vai apresentar, né, também uma necessidade de proteção maior. E aí, obviamente, também em casos de incêndio e de explosão, o trabalhador ele precisa ter um cuidado específico, né, principalmente porque aqueles gases, aqueles vapores podem ocasionar incêndios e explosões, danificando ali tanto o patrimônio como a sua saúde e a sua integridade física. Então, para a gente entender um pouquinho, né, do sistema respiratório, eu queria que vocês observassem aqui, principalmente essa imagem aqui que eu estou mostrando para vocês, como que funciona basicamente o sistema de respiração. Então, eu respiro, né, eu tenho a entrada do oxigênio pela cavidade nasal. Essa cavidade nasal é o que a gente chama aqui, né, nessas duas entradas, nos dois orifícios que nós temos do nariz. E geralmente eu apresento ali esse oxigênio numa temperatura diferente da minha temperatura corporal. Então, geralmente, se eu estou lá próximo de um forno, por exemplo, eu vou ter aquele oxigênio, né, aquele ar um pouco mais quente. Então, ele passa ali pelo nariz, ele vai passar ali pelo nariz e vai umidificar aquele oxigênio, para que aquele oxigênio não chegue quente ao meu pulmão. E no frio acontece a mesma coisa, só que de maneira inversa, né? Eu vou respirar aquele ar, né, aquele oxigênio gelado, ele vai passar ali pelo nariz, ele vai umidificar, e a temperatura do meu corpo vai fazer com que esse oxigênio chegue numa temperatura mais próxima do normal para o meu pulmão, né, que a gente chama de metabolismo basal. E o caminho, né, que eu tenho para percorrer a respiração, ela é basicamente fossa nasal, narinas, né, nariz. Ele vai passar aqui pelo fundo da nossa boca aqui, né? Que a gente vai ter aqui a abertura, né, da epiglote, vai passar pela faringe primeiro, né? Vai passar pela faringe, que é o mesmo caminho que a gente geralmente faz aí durante a respiração e da deglutição. Só que para que não haja ali a entrada de nenhum oxigênio, né? Não haja a entrada de nenhuma partícula ali de alimento, haverá ali um fechamento, né? Um estreitamento da epiglote.
Então, muita gente fala assim, fechou a glote, né? Na verdade, a epiglote é como se fosse uma cancela ali que não deixa entrar oxigênio ou que não deixa entrar alimentos. E aí, quando eu respiro, né? Quando eu abro ali o meu pulmão, eu entro o oxigênio pela cavidade nasal, ela passa, né, pela epiglote, ela vai passar ali pela laringe, pela epiglote, pela laringe na sequência, vai passar ali por uma separação da traqueia, né? A traqueia são bem parecido aqui com esse tubo, né? Todo cheio de anéis fibrocartilaginosos, né? Por isso que a gente vê aqui a sua estruturação desse jeito. Ela vai ser ramificada ali através do que a gente chama, que essa estrutura é chamada de carina dos brônquios, né? É a separação dos brônquios aqui do lado direito e do lado esquerdo. Todo indivíduo tem 2 pulmões, né? Um pulmão do lado direito e um pulmão do lado esquerdo. O que vai diferenciar é que o pulmão do lado direito ele é um pouco maior, ali algo em torno de 5 centímetros maior do que o pulmão do lado esquerdo. Haverá então essa divisão aqui entre brônquios, depois uma ramificação em bronquíolos, né? E lá nas suas estruturas, né, no seu final ali, haverá o que a gente chama aí de alvéolos. O alvéolo ele é bem semelhante, né, a essa estrutura que a gente está observando aqui, que é neste lugar aqui que haverá a troca gasosa, o que a gente chama de hematose. Então, o oxigênio ele entra, né, o ar ele entra ali rico em oxigênio, ele vai através de um mecanismo aqui que a gente chama de hematose, haverá a entrada de oxigênio na corrente sanguínea, tá? E o que a gente tem de gás carbônico, ele também é absorvido através desses alvéolos. E aí, naturalmente, ele vai ser exalado, né, através da respiração. Então, na respiração, eu inalo o oxigênio e eu exalo gás carbônico. Para ficar mais fácil, eu respiro o oxigênio e eu expiro, né, eu retiro o ar daquele ambiente, dentro do pulmão, com gás carbônico. O que o oxigênio faz dentro de uma célula do corpo, né? O oxigênio ele leva ali basicamente a nutrição para aquela célula, né? Através, por exemplo, do próprio oxigênio, né? E eu retiro, né, o que é ruim dentro dessa célula para que ela continue ali a sua jornada da vida. E eu tenho uma certa pressão, né, ocorrendo dentro dos pulmões para que o pulmão ele não entre, ele basicamente ele não entre ali em colapso, né, não colabe, numa parede do pulmão não encoste uma dentro da outra, né? E eu tenho ali naturalmente uma fisiologia dessa respiração. Pode parecer bem complexo, mas é bem simples aí a gente entender esse mecanismo, a entrada do oxigênio e a saída do gás carbônico. E a função do oxigênio é nutrir as células e retirar, né, o gás carbônico dentro do organismo. E eu tenho uma pressão dentro desses pulmões para que uma parede do pulmão não encoste dentro da outra, tá bem? E por isso eu tenho aqui abaixo, né, e aqui também, uma membrana, né, um músculo chamado diafragma, que auxilia na abertura e no fechamento desses pulmões. Quando eu falo ainda sobre situações que eu preciso utilizar o equipamento de proteção respiratória, elas geralmente estão ligadas à proteção daquele trabalhador contra a inalação de contaminantes perigosos e contra a inalação de um ar com deficiência de oxigênio nos locais de trabalho, por meio do que a gente chama aí de respiradores. E aí, para a gente finalizar, né, entrar no nosso final da nossa aula, quanto dura o que a gente chama aí da chama de uma vida, né? O ser humano ele pode ficar, né, de acordo com alguns estudos, 30 dias sem se alimentar, que haverá uma reserva ali, uma reserva de lipídios, de gordura, né? Para que ele consiga fonte de combustível da sua vida, né? Consequentemente de alimentação. Então a gente pode, né? O ser humano adulto, ele pode ficar
30 dias sem comer, né? Eu não consigo ficar 30 minutos sem comer, mas naturalmente a gente fala que um ser humano, de acordo com estudos, pode ficar 30 dias sem se alimentar. Obviamente que haverá risco nutricional, haverá uma série de implicações aqui, mas se um indivíduo, né, a gente já viu alguns casos aí de pessoas que ficaram presas, né, em minas subterrestres, ficaram mais que 30 dias ali, entraram com uma alimentação líquida, depois passaram uma alimentação sólida, mas eles ficaram mais de 30 dias sem se alimentar. Sem beber água, né, algo em torno de 3 dias também, sem comer 30 dias, sem beber nenhum tipo de líquido, 3 dias. Porque também há uma reserva, né, no nosso corpo. Obviamente que haverá uma desidratação, haverá uma série de implicações, por isso que é fundamental tomar água a cada 2, 3 horas ali, você fazer uma hidratação. Mas de acordo com estudos também, cerca de 3 dias sem tomar nenhum tipo de líquido. Mas sem respirar, né, o ser humano não aguenta 3 minutos. Né, sem respirar ali, ele já vai começar a apresentar sinais de um possível desmaio, uma possível entrada ali em coma, e certamente se ele passar de 3 minutos, haverá ali uma falência daquela célula, a célula vai deixar de existir e vai começar a prejudicar os tecidos por sua vez os órgãos para o sistema, levando aquele indivíduo ali a uma morte celular. Então, nenhum indivíduo consegue ficar mais que 3 minutos sem respirar, né? A não ser que a pessoa seja muito bem treinada aí no que a gente chama da técnica de apneia, mas mesmo assim, né, se ele não respirar adequadamente, ele vai apresentar ali uma falha, né, e certamente ali a sua vida vai entrar em perigo, tá bom? Então, quando a gente fala aí sobre a chama da vida, é legal a gente sair com esse pensamento. A gente não consegue ficar 3 minutos sem respirar, sem uma consequência extremamente grave, tá bom? Então, nós chegamos aqui ao final da nossa aula. Na próxima aula eu vou continuar desse ponto, tá bem? A você que acompanhou essa gravação, eu agradeço. A você que está assistindo essa aula agora, não deixe de acompanhar essa aula e as demais relacionadas à área de segurança, todas aqui no nosso canal Quem Ensina Aprende, tá bem? Um obrigado a todos, até a próxima aula.